E hoje a nossa visita é aqui no Instituto Federal, em Sertãozinho. Sucesso essa instituição, e o Plínio vai falar um pouquinho para nós como são os trabalhos, quantos alunos, quem quiser ingressar, né, nesse ambiente tão precioso de ensino. Plínio, vamos começar falando sobre quantos são os cursos oferecidos atualmente, quais são as áreas? Nós temos atualmente 16 cursos aqui no campus. O Instituto é uma instituição um pouquinho diferente, né? A gente tem cursos de educação básica, de graduação e pós-graduação. Na educação básica a gente tem um ensino técnico integrado, nós temos o técnico integrado em automação industrial, química e mecânica. Acho que para ajudar é bom a gente já falar um pouquinho de duração, turnos também, né? Os nossos integrados, eles têm duração de 4 anos. Os 3 primeiros anos é no período da tarde e o último ano no período da manhã. Assim, o nosso aluno já a partir do 3º ano pode estagiar na área, né? O integrado, ele é o ensino médio e a formação técnica junto. A gente também tem um integrado na modalidade de educação de jovens e adultos em mecânica. Esse é no período noturno, tem 3 anos de duração. Os nossos integrados, o ingresso é pelo vestibulinho. O edital para o início em 2026 deve sair provavelmente em setembro, outubro, né? É uma provinha. E no EJA a gente tem um edital e normalmente a gente faz ali um sorteio, uma análise socioeconômica. E muitas vezes esse edital fica aberto um longo período, né? Então ele fica ao longo do ano com a possibilidade ainda do estudante entrar, né? Vale a pena quem tem interesse, quem não terminou a educação básica, ensino médio, queira fazer a formação técnica, buscar o nosso site, as nossas redes sociais. Sendo realizada aqui hoje? É uma aula de Química Geral Experimental, né, para os alunos do ensino médio, ensino técnico em Química. E a gente trabalhou com eles reações químicas. Então hoje eles estão vendo na prática essas evidências dessas reações. Diversas, né? Diversas. A aula foi montada com vários tipos de reações, reações de oxirredução, reação de combustão, reação de precipitação, e eles estão vivenciando, né, visualizando o que ocorre, né, nesses experimentos. Bacana, e a gente vê um entusiasmo, né? Quem não gosta nessa idade de estar descobrindo, né, reações que fazem tanta diferença? Você percebe assim esse engajamento deles? Sim, eles fazem as anotações, eles observam, né, são muito observadores, então eles analisam antes, né, os reagentes, vê após a reação como ficou, faz as anotações durante a aula. Eu vejo um engajamento muito grande. Que bacana. E você, assim, como é que foi a sua carreira? Como que é você tá aqui há muito tempo? Você começou jovenzinha, você lembra dessa idade? Você gostava disso? Amante de química desde cedo? Eu sempre gostei de química, e tanto que nessa idade aí, quando eu terminei o 3º ano, eu quis fazer vestibular para química. Estou aqui no Instituto vai fazer 18 anos agora. Nossa, é uma vida. Desde a primeira turma do técnico de química que eu estou trabalhando aqui, né? Sempre trabalhei com as aulas, as disciplinas experimentais, né? Que legal. E é muito gostoso. Você já vê quem leva jeito para os alunos que mais se destacam? Sim. Já tem alunos que têm assim uma habilidade natural, né? E aqueles que não têm também pode ser desenvolvida durante o curso. Mas como cada um tem, né, uma tendência, a gente já percebe também. E é bom que a gente vê o comprometimento geral da turma, né? Sim. Então, parabéns. Essa turma é muito boa. Muito comprometida. Muito comprometida.
tem para me falar desse laboratório e dessa inovação aí? Bom, esse laboratório aqui a gente está montando ele ainda, mas basicamente esse braço robótico a gente ganhou da Mitsubishi. A gente participou de uma competição a nível nacional, né, com todas as instituições de nível superior e nível médio do Brasil inteiro. E o Instituto Federal Campus Sertãozinho ganhou em primeiro lugar num projeto, com inteligência artificial. Então, além de ganhar os equipamentos do projeto que a gente desenvolveu, a gente também ganhou o braço robótico. E agora a gente já inseriu também o braço robótico nas nossas aulas, na nossa pesquisa. Que bacana. Bom, essa competição é chamada MECA, da empresa Mitsubishi. Essa competição é feita em vários países do mundo e a gente ganhou essa competição que foi realizada aqui no Brasil no final de 2023. Primeiro lugar. Primeiro lugar. E aí houve a conquista desse braço robótico. Exatamente. Os Legal. alunos de engenharia elétrica que foram os campeões aqui dessa competição, né? competição. E assim, o que ele faz por enquanto? Na verdade, o braço robótico ele é usado na indústria, né? Então, o lado positivo de a gente ter um equipamento desse é justamente os alunos se capacitarem em utilizar esse equipamento na indústria, né? Ele pode ser usado para várias atividades, em fabricações, né? Mas o mais interessante é que aqui dentro do Instituto, além de usar ele simplesmente para operar esse braço, né? A gente acaba agregando pesquisas também para aprimorar, né? Então a gente faz pesquisa, por exemplo, para identificar falhas do funcionamento dele, né? Antecipar uma previsão, uma manutenção preditiva do braço. Isso é o interessante, né? Então, além de aprender a utilizar a tecnologia, os alunos também tentam agregar mais e criar conhecimento do que já existe. Que bacana. E o que vocês levaram para a competição em si? Tá. Na competição, a gente basicamente utilizou os equipamentos da Mitsubishi, que estava acionando uma máquina, e a gente fez a manutenção preditiva dessa máquina sem precisar colocar sensores muito caros, né? Então, só com alguns dados do servomecanismo que a gente tinha, a gente previu falhas mecânicas, por exemplo, de alinhamento, desbalanceamento, né? Então foi bem legal que o head da Mitsubishi lá do Japão estava no Brasil e eles gostaram muito da ideia, né? Porque uma solução que precisava de equipamentos de alto custo foi feito pela gente sem ter nenhum custo adicional, né? Só com os equipamentos dele a gente já conseguiu visualizar as falhas. Então foi uma coisa que chamou a atenção, tanto é que a gente ganhou a competição. Sucesso! Então, sorte e sucesso para vocês. Eu também fiquei encantada. Ele fez ali desenhos geográficos? Isso, aí nas aulas, né, a gente, para capacitar os alunos, a gente passa diferentes formas geométricas para cada um deles e cada um tem essa questão de resolver o problema, né? Então, um grupo tem que fazer um quadrado, outro triângulo, outro círculo, e aí a gente começa colocando formas cada vez mais complexas para eles poderem programar e ver a máquina funcionando. Que bacana, e realmente encantador, né? Legal, é encantador ver mexendo, né? Parabéns para você. Verdade. Obrigado. Um prazer.
Nós temos ainda outros 5 cursos técnicos. Esses a gente diz que ele é concomitante ou subsequente. O que é isso? Concomitante, alguém pode estar fazendo o ensino médio em alguma rede, pode ser a rede pública. Subsequente, ele faz após a conclusão do ensino médio. Então a gente tem 1 ano e meio de duração, todos esses cursos técnicos, ingresso por vestibulinho no período noturno. Nós temos administração, cervejaria ele é só subsequente pela natureza do curso, então o estudante já tem que ter terminado o ensino médio, tem que ter 18 anos. Nós temos eletrônica, eletrotécnica e marketing. E aí a gente tem o que a gente fala no Instituto Federal, que é a verticalização do ensino. Então essas áreas que nós temos para os cursos técnicos, a gente também trabalha nos cursos superiores. Sim. Então nós temos cursos de formação de professores, as licenciaturas. No campus nós temos licenciatura em Química e em Letras, Português e Inglês, os dois com 4 anos de duração no período da manhã. Nós temos uma outra licenciatura que inclusive estamos com inscrições abertas até o próximo dia 15, que é o Programa Especial de Formação de Docentes. Então, um profissional que tem um bacharelado, que tem um curso de tecnologia e queira trabalhar como professor na educação profissional, ele faz esse curso, ele é integral, mas às sextas-feiras, por 1 ano e meio, então aula manhã e tarde. Nós temos 2 engenharias, engenharia elétrica, que é integral, né, aula manhã e tarde, e engenharia mecânica, que é noturno. As 2 engenharias têm duração de 5 anos, né? E o nosso último curso superior é o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, o GRH. Esse curso tem 3 anos de duração no período noturno. Todos os nossos cursos superiores, eles têm ingresso utilizando a nota do Enem, do Exame Nacional de Acesso ao Ensino Médio. Então o estudante ele faz o Enem e aí, geralmente em janeiro, quando saem as notas do Enem, ele se inscreve no SISU, no Sistema Integrado de Seleção Unificada, para poder escolher uma das vagas nos nossos cursos superiores. Tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, a gente tem metade das vagas direcionado para estudantes de escolas públicas, né? Então, o Instituto é uma escola pública, gratuita, e que tem já no processo de seleção esse direcionamento de metade das vagas para estudantes aí de escolas públicas, né? Com critério também de renda, com critério de etnia, tem várias possibilidades. E para finalizar os nossos cursos regulares, nós temos um mestrado, que é o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o nosso Prof.PT, que também é às sextas-feiras, período integral, tem 2 anos de duração, e aí é uma prova, né? É um mestrado em rede. Em São Paulo nós só temos ele no Campus Sertãozinho, mas ele é um mestrado em rede da rede federal, dos institutos federais. Então tem ele no país todo, e aí a gente tem o ENA, que é o Exame Nacional de Acesso, que é a forma de ingresso, né? Então esses são os nossos cursos regulares. Mas a gente, além dos cursos regulares, também tem cursos que a gente abre para a comunidade, que são os cursos de extensão. No campus nós temos um Centro de Línguas, o CELIM, e aí todos os semestres, provavelmente nos próximos meses, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais e também no site. A gente tem inscrições para inglês, para espanhol básico, intermediário, e aí a cada semestre varia um pouco, mas às vezes aula de francês, italiano, alemão, libras, português para concursos. Temos outros projetos também, né, e cursos de extensão. A gente tem o Partiu IFE, que é uma ação inédita do governo federal, né? A partir desse ano, alunos de 9º ano das escolas públicas vêm aqui para o campus, eles foram selecionados, né? E eles fazem aulas de português, de matemática, de ciências da natureza, como um preparatório para o nosso vestibulinho para o ensino técnico integrado. E esse aluno do Partiu IFE, além de tudo, recebe um auxílio financeiro mensal de R$200 para ajudar a permanência dele com a gente aí ao longo desse ano. Tem aula com nossos professores, conhece a estrutura, conhece um pouquinho dos laboratórios também que a gente mostrou hoje, né? E nós temos outros projetos como, por exemplo, o cursinho para vestibular popular. Então a gente faz um cursinho preparatório para as áreas de conhecimento cobradas nos vestibulares, no Enem. E tem muitas outras ações, a gente tem o Ciência e Arte, a gente tem aula de teatro, dança, uma infinidade de possibilidades, todas gratuitas, disponíveis aqui no campus. Olha que bacana, realmente, por aqui a gente respira conhecimento, então mais detalhes pelo site que é o srt.ifsp.edu.br. Tá. Se buscar também IFSP Sertãozinho, também acha fácil. Tem um telefone para informação? Tem, é o 3946-1170. Tá. Aí é um ramal
pede para endereçar nos setores. Tá certo, e a rede social também por aqui. Então foi um prazer, parabéns a vocês por esse trabalho e contem sempre com a TV Câmara. Obrigado, prazer. Tchau, tchau, até mais.